Carissimi discipuli et discipulae, salve. Hoje nós começaremos a traduzir o último texto desta unidade que trata apenas de palavras da primeira declinação. No próximo texto, você já irá encontrar palavras da segunda declinação. E não vai ser difícil. A única diferença é que você encontrará palavras que precisarão de outras tabelas e é só seguir essas outras tabelas, porque o mecanismo vai ser o mesmo. De localização de caso, de análise sintática, não muda nada. A diferença é que agora você poderá encontrar palavras que seguem essa outra declinação. Neste texto aqui, no entanto, nós temos apenas palavras da primeira declinação. E é interessante seguir a metodologia do ensino instrumental. Primeiro você faz uma leitura exploratória, tentando identificar termos já conhecidos, porque é muito cansativo toda vez você ter que olhar palavra por palavra no dicionário. Mas o sucesso disso vai depender do espaço que você concede ao latim na sua trajetória de estudo. Se o seu interesse é aprender o latim, seja porque você quer ler textos da antiguidade, ou porque você quer ter um bom conhecimento de linguística e de língua portuguesa, você, portanto, terá assimilado algumas palavras. Por exemplo, inter é uma palavra nova, não apareceu nos textos anteriores, mas de já apareceu, sunt já apareceu, o et já apareceu, o solon já apareceu, agrícola, poeta, regina. Isso faz com que, de alguma maneira, olhando este texto, você consiga ter uma ideia do que o texto está tratando. Você sabe que tem alguma coisa a ver com pirata, alguma coisa a ver com poeta, com agricultor. Então não é algo que você parte do zero, que você não tem conhecimento nenhum. Isso pode auxiliar e até mesmo motivar, porque você tem uma boa otimização do texto. E quanto mais tradução você faz, quanto mais você estuda, mais as suas traduções serão otimizadas, ou seja, você terá que se ocupar pouco com algumas palavras e com algumas estruturas, porque outras já serão conhecidas. Então vejamos este texto. Eu vou lê-lo uma vez, dediuities, depois ler mais uma vez, para que você possa se familiarizar com a pronúncia e também tente resgatar na sua mente aquelas estruturas e palavras já conhecidas. Vamos lá? Dediuities, regina, poetae et agricolae intercenam dediuitiis communicant. Diuitia poetarum scientia est, et agricolarum terra. Regina quoque piratarum diuitias memorat. Poeta patriae gloriam et reginae famam literarum scientia cantat. Agricola terrarum culturae scientia arat, seminat et uvas vindemiat. Solum rapinae diuitiae piratarum sunt. Agricolarum diuitias et reginae copias raptant. Piratae poetae copiam non rapinant. Poeticas cantant et poetarum diuitias duplicant. Invita diuitiae non solum physicae sed etiam animae sunt. Physicae volant, animae diuitiae perstant, sed vitae duae necessariae sunt. Vocês conseguem ter uma ideia do texto? Do que o texto está tratando? Consegue identificar uma ou outra tradução? Eu vou ler mais uma vez. Dediuities, regina, poetae et agricolae intercenam dediuitiis communicant. Diuitia poetarum scientia est, et agricolarum terra. Regina quoque piratarum diuitias memorat. Poeta patriae gloriam et reginae famam literarum scientia cantat. Agricola terrarum culturae scientia arat, seminat et uvas vindemiat. Solum rapinae diuitiae piratarum sunt.
agricolarum divitias et reginae copias raptant, piratae poetae copia non rapinant, poeticas cantant, et poetarum divitias duplicant, invita divitiae non solum physicae, sed etiam animae sunt, physicae volant, animae divitiae perstant, sed vitae duae necessariae sunt. Então aqui nós fizemos a leitura do texto, tentando explorar aquilo que nós já conhecemos e podemos então tentar lembrar de algumas palavras, de alguns aspectos do texto que nos ajude a visualizar o texto. De divitiis. O texto versa sobre as riquezas. De divitiis. E riquezas no sentido geral, tanto riqueza material como também riqueza espiritual. O conhecimento, a aprendizagem, a sabedoria são riquezas. Não só o ouro, a prata ou o alimento, se a gente pensa nas riquezas dos agricultores, aquilo que é o mais importante, os recursos, os bens de uma pessoa, por exemplo. Então, o texto irá tratar sobre as riquezas. Regina poetae et agricolae intercenam de divitiis communicant. Aqui você encontra uma representação de alguns romanos durante a quena. Quena era a refeição mais importante dos romanos. Se você tiver interesse, seria legal pesquisar historicamente como se dava essas refeições, como que os romanos se organizavam. Vocês observam que o modo de se portar à mesa é diferente, a estrutura da mesa é diferente, eles estão aqui deitados. Quais os alimentos que os romanos tinham? O que eles comiam? Quais eram as refeições do dia? A quena era aquela refeição final e mais importante, com procedimentos muito diferentes dos nossos ou muito interessantes. Por exemplo, dependendo da refeição, era comum a pessoa comer, depois ela ia lá e vomitava para continuar comendo. Então são alguns detalhes, são algumas curiosidades que, se você tiver interesse, seria legal conhecer. Então, intercenam. Inter significa entre, mas pode significar também no intervalo de, durante. Então você sabe que aqui existe uma refeição e as pessoas estão conversando durante esta refeição. Divitia poetarum scientia est. Scientia. É importante considerar o aspecto histórico na definição das palavras. Eu poderia traduzir scientia por ciência. No entanto, a concepção que nós temos de ciência não é a mesma concepção que os romanos ou os gregos teriam de ciência. Por isso que o significado original da palavra se torna mais interessante, que é conhecimento, sabedoria. Então, uma referência ao conhecimento, à sabedoria. Et agricolarum terra. Regina coque piratarum divitias memorat. Memorare. Recordar-se, recordar, lembrar, lembrar-se. Se eu traduzo por lembrar de, em português, eu sinto a necessidade da preposição. Quem se recorda, recorda de alguma coisa, embora haja uma estrutura que possibilite recordar algo. Mas, no caso de lembrar, quem se lembra de alguma coisa. Em latim, memorare pede acusativo, mas se eu traduzo por lembrar de, em português, a regência é diferente. Mas isso acontece com diversas línguas. Em uma determinada língua, na língua origem, a relação das palavras solicita uma determinada regência que na língua destino ou na outra língua não tem. Poeta patriae gloriam et reginae famam literarum scientia cantat. Agricola terrarum culturae scientia arat. Seminat. Seminare. Semear. Tem a palavra latina semen, que significa semente.
Seminare significa semear. Em português você tem a palavra seminário, que tem uma relação com semen, com seminare, semear. No caso do seminário, se a gente pensa no contexto acadêmico, semear ideias. Portanto, agrícola seminat, ed uas vindemiart. Vindemiare, colher, uvas. Se a gente utiliza aqui um grafema ramista, a palavra seria uvas. E aí é muito semelhante à língua portuguesa. Solum rapinae divitiae piratarum sunt. Rapina significa roubo, pilhagem, saque. Então, quando os romanos invadiam determinada região, determinada civilização, determinada cultura, determinado povoado, aquilo que era de riqueza daqueles povos ficavam para eles. Isso era rapina, aquilo que é resultado de uma pilhagem. Só que aqui está no contexto dos piratas. Mas rapina significa isso. Em português nós temos ave de rapina e tem uma associação com essa palavra. Rapina significa, portanto, pegar aquilo que é do outro, aquilo que é fruto de uma pilhagem. Piratae poetae copiam non rapinant. Cópia é uma palavra curiosa, porque em latim existe um grupo de palavras que pertencem a um determinado funcionamento, que no singular significa uma coisa, no plural significa outra coisa. E é pelo contexto que você vai diferenciar. Por exemplo, a palavra cópia, no singular, ela pode significar grande quantidade, abundância, pode significar também os recursos, aquilo que é a riqueza, o poder de uma determinada pessoa. Se eu utilizo essa palavra no plural, ela pode significar também as tropas. É um uso figurado da palavra, então pelo contexto que você vai diferenciar. E essas informações você encontra no dicionário. Agricolarum divitias et reginae copias raptant. Aqui eu mantenho as ilustrações da quena romana e espero que, pelo contexto agora da própria frase, vocês consigam estabelecer as significações. Poeticas cantant et poetarum divitias duplicant. Inuita divitiae non solum physicae, sed etiam animae sunt. Lembrando que na pronúncia restaurada, o Y tem um significado do U, que lembra o francês ou então o alemão com trema. Você faz boca de U e fala I. U, physicae et etiam animae sunt. Physicae volant, animae divitiae perstant, sed vitae duae necessariae sunt. Haverá um momento em que eu falarei melhor dos numerais, porque eles ficam na fronteira. A maioria dos numerais são invariáveis, mas há situações, como em português, em que você encontra a palavra duas, dois, que tem a ver com gênero. Então a diferença seria essa. É assim em português por conta do latim. Você encontra duae e duo, por exemplo. E agora podemos começar a tradução do texto, utilizando aqueles recursos gramaticais que vocês já conhecem. No texto nós encontramos apenas verbos no presente do indicativo. Aqui tem um paradigma do verbo, de um verbo regular, o verbo cantare, e aqui o verbo ser. No caso do verbo cantare, você identifica o radical e é só acrescentar as desinências, e você tem esse verbo aqui nessas pessoas. E aqui o paradigma da primeira declinação, em que você também localiza o radical, altera as desinências e terá, assim, diferentes casos, cada um com seu significado. O procedimento de tradução é o mesmo, você identificará as palavras já conhecidas, assinalará os substantivos, é o tratamento do texto. Isso é fundamental. Eu não recomendo que você busque palavra por palavra e tente adivinhar a tradução. Não siga o sistema de tradução da língua portuguesa ou das línguas modernas.
porque no caso do latim não vai funcionar. Então, nós precisamos tratar o texto. Entenda isso aqui como uma brincadeira, como se você estivesse fazendo quase que um trabalho arqueológico, de cavar, de ir com cuidado, passo por passo. O texto ele demanda carinho, existem procedimentos, então você vai tratar o texto, primeiramente fazendo uma leitura exploratória, tentando identificar as palavras já conhecidas, com muita calma, com muito cuidado, com muito carinho também com a linguagem. Portanto, nós já fizemos, de certa forma, uma leitura exploratória, tentando identificar palavras já conhecidas, porque as outras vocês terão que olhar no vocabulário. Como eu estou fazendo a tradução junto com vocês, aquilo que é do meu conhecimento eu vou repassando, ou seja, eu não preciso abrir o dicionário o tempo todo. Mas se você está aprendendo, você terá que fazer isso. Com a experiência, isso fica mais fácil, porque você não precisará toda vez olhar palavra por palavra. Mas é o primeiro contato com o texto. Tenha um carinho com o texto. E aqui nós identificamos as palavras invariáveis, as partículas invariáveis, conjunção, preposição, advérbio, porque são palavras que não pedem o uso de gramática, o é, e pronto. Você não precisa saber qual que é a declinação, conjugação, não é substantivo e nem é verbo. Então isso facilita bastante. E são palavras que pertencem a um grupo finito, portanto, elas se repetem no texto. Se você já conhece isso daqui, se você conta a quantidade de palavras, você já otimizou seu texto. Muita coisa aqui já é conhecida. Apareceu a palavra quoque, que é semelhante a etiam, que significa também, no caso aqui, advérbio. São palavras novas, ok. Agora passa a fazer parte do seu universo de conhecimento. Mas et já apareceu, non já apareceu, o in já apareceu, que inclusive você sabe que é uma preposição que pede ablativo ou acusativo. No caso de ablativo indica o lugar onde, acusativo indica o lugar para onde. Mas inter é uma palavra nova, então é preposição que rege acusativo. Isso significa que a palavra que vier com acusativo deixa de ser objeto de ideia e se transforma em um adjunto adverbial. E o dicionário vai dar essa informação. Você encontrará lá inter e na frente preposição mais acusativo, por exemplo. Até mesmo no caso do in, que pode ser duas coisas, aparecerá in, preposição, ablativo, acusativo. Então fica fácil. Nesse primeiro momento, você, portanto, identifica as partículas invariáveis. Depois, os substantivos, você observa que são palavras apenas da primeira declinação. Aqui você encontra as desinências da primeira declinação e sabe que esse aí pode ser nominativo plural, genitivo singular, vocativo plural. Então, precisará de analisar a frase para saber qual que é o significado neste contexto específico. Depois, localizar os verbos, porque nós precisaremos separar este texto em períodos simples, porque fica difícil analisar o texto de uma vez só, então você vai frase por frase, porque assim é possível identificar os componentes. E depois, de fato, estabelecer essa separação. Isso pode parecer algo chato, cansativo, mas é no começo. Porque depois você vai assimilar, internalizar, você olha o texto e já faz isso imediatamente. No entanto, se você não faz essa etapa, você não consegue depois traduzir o texto adequadamente. É a mesma coisa de querer aprender a tocar um instrumento musical, por exemplo, um violão, e pegar o violão pela primeira vez e magicamente querer tocar todos os acordes. Você passará por um processo, aprender acorde por acorde, depois você precisará aprender a batida ou dedilhado, para só depois você conseguir tocar uma canção completa, de tal forma que depois você pega o violão e toca sem pensar em cada coisa. Aquilo se torna automatizado, internalizado. Da mesma forma também, o aprendizado de idiomas, de línguas, especialmente quando se trata de uma língua que não é falada. Uma coisa seria se você pudesse ir lá para Roma, arrumasse um emprego lá e vivesse lá, na Roma antiga. E com o tempo você aprenderia a língua. Por exemplo, alguém que sai do Brasil e vai para os Estados Unidos sem falar inglês, sem saber nada de inglês. Com o tempo a pessoa consegue, de alguma maneira,
se expressar e sobreviver. Nós estamos agora diante de uma língua histórica, então o procedimento acaba sendo outro, é diferente. E é muito legal quando você sente prazer e entende isso aqui como um jogo, identificando as palavras, os componentes, se sente desafiado, é um exercício também de raciocínio. Verificar, por exemplo, as palavras que têm a mesma terminação, mas que num contexto significa algo, em outro contexto significa outra coisa. Aí você sabe que essa palavra, aqui neste caso, vai ser nominativa e não vai ser ablativo, embora termine em A. Aqui pode ser que seja nominativo e não genitivo. Então é um jogo. E é um jogo que tem regras, não é? Deduities. O que significa falar em regras? Pensemos aqui no deduities. Ora, você sabe que existe aqui um núcleo do sujeito, que para a palavra entrar aqui tem regras, não é qualquer palavra que entra aqui. Logo, não terá uma preposição funcionando como sujeito da frase, porque a adjunta adverbial não funciona como sujeito da frase. Porque em latim, se eu tenho de, aqui a preposição, eu sei que a preposição em latim é diferente da preposição na língua portuguesa. Olha só que conhecimento interessante de linguística histórica, de gramática histórica. Você já sabe que em latim a preposição funciona para inserir o adjunto adverbial, especificando semanticamente o significado da palavra. Então esse de, geralmente ele insere um adjunto de argumento, que indica aquilo sobre o que você quer falar, sobre, acerca, a respeito. Pode também, em determinado contexto, ser semelhante ao a-ab, indicar afastamento, mas em geral expressa sobre, acerca, a respeito. Se é adjunto adverbial, ou seja, preposição mais ablativa, eu já sei que faz parte da coluna dos complementos circunstanciais. Aqui é um título, é o título do texto, mas mesmo assim, já que nós estamos trabalhando com análise morfossintática, eu coloco na última coluna. Sobre as riquezas, acerca das riquezas. E aqui nós temos uma frase e o nosso joguinho. Aqui nós temos as colunas. Imagina como se fosse um jogo de xadrez. Não é à toa que Saussure irá estabelecer uma comparação entre a linguagem e o jogo de xadrez, por exemplo, e a ideia de jogo. Na filosofia, o Wittgenstein, por exemplo, fala em jogos de linguagem. É um jogo. Se você observar, cada coluna tem as suas regras e você precisa saber o que pode entrar em cada coluna. Mas, ao mesmo tempo, olha que legal, você está reconstruindo a frase de acordo com a estrutura da língua portuguesa, porque a tabela ela funciona como uma espécie de filtro. Com o tempo, você vai internalizar isso. Não precisará montar a tabela, você olha a frase e automaticamente você já consegue fazer a tradução. O que é ruim é que muitas vezes o estudante, a estudante no início do estudo do latim, tende a querer fazer o seguinte: pega palavra por palavra e tenta formular uma frase. Não funciona. Pode funcionar numa frase extremamente simples, mas aí se trata de sorte. Você tem que aprender a lógica da língua. E a lógica da língua passa por essa análise. Uma vez que você não está em Roma antiga aprendendo a língua pela fala. Então isso é fundamental. Não deixa de ser uma pretensão. É ruim, porque às vezes parece que eu fico inventando moda com essa história de análise morfossintática. E você não percebe que isso é até prazeroso se você descobre o significado, o sentido desse jogo de linguagem. É uma análise, é uma brincadeira. Não encare isso aqui como algo chato, como algo difícil. É uma brincadeira, tem regras. Por que não aprender esse jogo? Só que é um jogo intelectual. É um jogo que vai ajudar você a ampliar o seu raciocínio, a ampliar a sua mente, a exercitar o seu cérebro. Quais são as regras? A gente começa pelo verbo. O verbo é comunicante. Comunicare. Comunicar, conversar, falar. Então o verbo aparece. E ele me dá as outras informações. Ele vai me apresentar as outras peças desse tabuleiro. Porque que informação que ele me dá? Comunicante é um verbo que está no plural. Significa que entrará aqui no núcleo do sujeito um sujeito composto ou nominativo plural. E você já sabe, já conhece as regras de declinação, da primeira declinação. O nominativo plural é ae. Então só pode entrar aqui se tiver uma palavra da primeira declinação com ae ou um sujeito que seja composto. Por exemplo, Caequilha et
Tulia. Então, o seu núcleo do sujeito é composto por um sujeito composto, então é plural. Aí pode ser o sujeito da frase. Mas se eu tenho aqui, por exemplo, dedivitis, não pode ser sujeito, porque não tem sujeito com preposição. Automaticamente a preposição vai para o final. Aqui no caso, dedivitis, automaticamente você já sabe que vem para a última coluna. E você se depara com a tradução. Conversam sobre as riquezas, dedivitis. Com o tempo, isso passa a ser automaticamente, mas esse jogo vai te ajudar durante a análise. Comunicante. Quem é o sujeito da frase? Dedivitis não pode ser. Kenam não pode ser. Possivelmente objeto direto. Ah, mas tem a preposição inter. Então, automaticamente, já é uma adjunta adverbial. Agrícola pode ser, mas tem o et. Poitai pode ser. Mas aqui compõe uma estrutura. Regina, poita, et, agricolae. Eles é o sujeito da frase. Eles conversam. E faz sentido. A rainha, os poetas e os agricultores conversam. Regina, poetae et agricolae communicant. Sobrou agora apenas palavras iniciadas com preposição. Automaticamente você sabe que pertence ao campo dos complementos circunstanciais. É fácil, não é? Olha que legal. Então, inter cenam, durante o jantar, durante a ceia. Dedivitis, sobre as riquezas. E agora você colocou a frase na ordem da língua portuguesa. A rainha, os poetas e os agricultores conversam sobre as riquezas durante o jantar. Não tem como isso aqui não ser divertido. É muito legal fazer essa análise. É uma brincadeira no final das contas. Latim é muito legal se você considerar esses aspectos. Não é algo chato, não é algo cansativo. É um exercício mental. Dedivitis. Vejamos a próxima frase. Divitia poetarum scientia est, et agricolarum terra. Lá no texto eu coloquei a barra depois de terra, mas aqui apareceu o et, agricolarum. Me parece que é um período composto, embora haja apenas um verbo. Mas vamos analisar? Tudo bem. Você coloca aqui a tabela e vejamos a primeira parte. Pode ser que essa segunda parte faça parte da primeira. Mas para entender isso, você precisa se ater à estrutura da frase. Por isso que a tabela é fundamental. Você segue etapas, existe um protocolo do jogo. Começamos aqui pelo est, é, ou está, ou a. O verbo está no singular. Então eu preciso de nominativo singular. Nominativo singular na primeira declinação é a. Então, pode ser sujeito da frase tanto scientia como divitia. A riqueza é o conhecimento, ou o conhecimento é a riqueza. Neste caso, tanto faz. Eu posso dizer, Túlia é professora, a professora é Túlio. O significado é o mesmo. Porque o verbo ser ele possibilita, em determinados contextos, essa alternância. Muito fácil, não é? Como divitia abriu, vamos ver se de repente aqui dá certo na frase. Divitia est é um verbo de ligação. Olha as regrinhas. Se é verbo de ligação, você tem objeto direto? Não tem. Objeto direto apenas para o verbo transitivo direto. Verbo de ligação, se tiver complemento, é o predicativo do sujeito. Eu digo se tiver complemento porque o verbo ser pode ser utilizado no sentido de haver ou de estar. E aí não necessariamente terá um predicativo. Mas neste caso, parece que tem. Eu posso dizer a riqueza é o conhecimento. Eu poderia dizer scientia est divitia? Poderia. Não teria problema. Não alteraria o significado da frase. Mas aí sobrou poetarum. Está perto ali de divitia. Então, a riqueza dos poetas é o conhecimento. Faz mais sentido do que dizer, por exemplo, a riqueza é o conhecimento dos poetas. Porque o texto você irá verificar, ele estabelecerá um paralelo entre determinadas pessoas para dizer qual é a riqueza de cada uma delas. Então aqui você tem a frase, o conhecimento é a riqueza dos poetas, ou a sabedoria é a riqueza dos poetas. Fácil, não é? Próxima frase. Et agricolarum terra.
Então, me parece que há uma alternância, ou melhor, um paralelo aqui. O verbo est fica subentendido. O conhecimento é a riqueza dos poetas e a terra é a riqueza dos agricultores. E os demais componentes, eles cumprem as mesmas funções. E a riqueza dos agricultores é a terra. Só que no texto ficou subentendido, e a terra dos agricultores. Nós fazemos estruturas assim constantemente na língua portuguesa, elementos que ficam subentendidos. Mas quando consideramos uma tradução ou uma análise assim, isso acaba ficando complicado. É só lembrar do uso que nós fazemos da língua portuguesa, que fica fácil. Regina quoque piratarum divitias memorat. O mesmo procedimento. Nós começamos pelo verbo memorat. Recorda, lembra, se recorda, se lembra. O verbo está no singular. Você conhece a conjugação desse verbo. Qual é? Memoro, memoras, memorat. Ele ou ela lembra, recorda. Sujeito da frase. Lembrando da primeira declinação, nesta frase só pode ser Regina. Mesmo se eu tivesse colocado Regina no final, eu poderia dizer Memorat divitias Regina piratarum quoque. A frase teria o mesmo significado, porque o importante é a terminação. É a regra do jogo. Então, memorat, quis memorat. Quem recorda, quem lembra? Aqui eu tenho Regina memorat, a rainha recorda. Neste caso, eu poderia dizer a rainha se recorda, e teria aqui um uso intransitivo. Eu posso dizer recorda o quê? Recorda do quê? Se lembra do quê? Esse verbo, no latim, pede acusativo. Se eu traduzir em português por lembrar-se de, aí no português você tem a preposição, mas em latim não. Então, memorat divitias, olha o acusativo. Neste caso é objeto direto, neste caso é acusativo. Não tem nenhuma preposição aqui neutralizando a função do acusativo. Então, Regina memorat divitias. A rainha se lembra das riquezas, recorda as riquezas. Não é? As riquezas de quem? Dos piratas. Então, a rainha também, quoque, também, advérbio, recorda as riquezas dos piratas, ou se lembra das riquezas dos piratas. Poita patriae gloriam et reginae famam literarum scientia cantat. Essa é uma frase muito legal, porque veja só, vamos analisá-la. Se você olha palavra por palavra e tenta adivinhar a frase, vai ficar complicado. Você precisa da tabela. Aqui é um bom exemplo disso. Não se assuste, você tem regras para fazer análise. É só seguir passo por passo, seguir o procedimento, seguir a receita. É como se fosse um algoritmo. Você segue aqueles passos e consegue observar como que o dispositivo funciona. Então nós começamos aqui com cantat. O verbo está no singular. Logo, o sujeito precisa estar no singular. As únicas palavras nesse conjunto que poderiam ser o sujeito da frase seriam poita e scientia. Mas como o texto foi generoso, aliás, eu coloquei aqui, eu acrescentei o longo e o breve, você sabe que esse longo aqui é um indicador de ablativo. Funciona como um elemento diacrítico. E esse a aqui poderia ser vocativo ou nominativo. Não tem vírgula e o verbo está na terceira pessoa, não teria sentido falar em vocativo. Ó poeta, canta. Não teria sentido. Se tivesse aqui cantai, cante, tudo bem. Neste caso, poeta cantat. O sujeito você já consegue identificar. Além do fato de que, em geral, em latim, o sujeito abre a frase e o verbo fecha a frase. Não é uma regra absoluta, mas em geral isso acontece e aqui aconteceu. Logo, o sujeito é poeta cantat. Então você sabe que o poeta canta. Não se preocupe com o resto da frase, vamos passo por passo.
O verbo poderia ser intransitivo, o poeta canta, mas ele pode ser também transitivo direto. O poeta canta o quê? Eu preciso de acusativo. Neste caso, cadê os acusativos? Gloriam, indicador de objeto direto. Famam, indicador de objeto direto. Então, eu imagino que essas duas palavras se referem ao complemento do verbo transitivo direto. Cantat quid. Canta o quê? Gloriam et famam. Aqui eu entendo este et como um introdutor oracional, porque, na verdade, a frase ela pode ser desdobrada. Aqui você encontra um período composto. Por isso que eu falei para se atentar para as conjunções, para o pronome relativo, embora não estejamos trabalhando com pronome relativo, seria algo para frases um pouco mais complexas. Mas aqui aparece a conjunção que pode ser um indicador de um período composto, não apenas o verbo, porque o verbo ele pode estar subentendido. Na escola você aprende que se aparecer um verbo é período simples, depende, tá? Porque o verbo ele pode estar elíptico. Então aqui, poeta cantat gloria et poeta cantat famam. Para não ficar repetindo, o poeta canta glória e o poeta canta fama, eu posso dizer o poeta canta glória e a fama. Mas eu posso entender isso daqui também como um período composto. Sobrou, outros componentes. Em latim não importa a posição das palavras. Depende, é relativo. Porque aqui patriae está perto de gloriam e reginae está perto de famam. Patriae poderia ser nominativo plural, mas o verbo está no singular, já descarta, não pode ser. Vocativo plural, mas aqui não tem vírgula. Então será dativo singular ou genitivo singular. Poeta cantat gloriam. O poeta canta a glória para a pátria? Não sei. O poeta canta a fama para a rainha? Parece fazer mais sentido. Poeta cantat gloriam patriae. O poeta canta a glória da pátria. Parece fazer mais sentido. Poeta cantat famam reginae. O poeta canta a fama da rainha. Sobrou, scientia, que você já viu que não tem sentido dizer o conhecimento canta. Logo é ablativo, não tem nenhuma preposição. Se não tem preposição, ablativo simples, memorize isso. Em português corresponde a adjunto adverbial de meio ou causa. Isso vai facilitar muito a sua vida. É algo que eu aprendi no estudo do latim e que me ajudou bastante. Apareceu o ablativo simples, é meio ou causa. Em português, a gente precisa de preposição para expressar essas ideias. O ablativo ele é simples, ele já indica o meio ou a causa. Então eu posso dizer por causa do conhecimento, por meio do conhecimento, com o conhecimento, pode indicar também instrumento. Então, olha, poeta cantat gloriam patriae, o poeta canta a glória da pátria, com o conhecimento das letras, genitivo plural. Lembrando que literae, literarum, esta palavra utilizada apenas no plural pode indicar também literatura, as letras. Se refere à literatura. Então eu posso dizer, o poeta canta a glória da pátria e a fama da rainha com o conhecimento ou com a sabedoria das letras, ou até mesmo com o conhecimento ou com a sabedoria da literatura. Olha que legal traduzir uma frase. É um jogo bastante interessante. Olha aqui. O poeta canta a glória da pátria e a fama da rainha com a sabedoria das letras. Não é interessante fazer esse processo? Não é algo prazeroso? É um jogo. É muito legal traduzir o latim. É muito legal estudar latim se você percebe justamente esses mecanismos de funcionamento e entende isso daqui como um desafio, como um joguinho. A diferença é que é um jogo que auxilia a sua mente a refletir, a raciocinar, desenvolve a habilidade de raciocínio e também, não menos importante, análise morfossintática. Vejamos a próxima frase. Agricola terrarum culturae scientia arat, seminat et uas vendemiat. Aqui eu tenho vários verbos, eu posso desdobrar esses verbos em
estruturas próprias, embora me pareça que o sujeito seja comum. Vamos parte por parte. Agrícola, terrarum, cultura, scientia, arat. É um texto já trabalhado, então a pontuação já facilita. Vamos começar a análise. Começamos pelo verbo arat, ara. Sujeito da frase agrícola, porque, olha só, o sinalzinho de breve me ajuda, o fato de estar abrindo a frase me ajuda, e principalmente o fato de ser uma terminação com A, que na primeira declinação expressa o nominativo singular, e esta palavra é da primeira. Se não fosse uma palavra da primeira, poderia ser que o A, nessa outra tabela, significasse outra coisa, mas aqui não. Então, faz sentido dizer o agricultor ara? Sim, faz sentido. Ara o quê? Esse verbo ele pode ter um complemento ou ele pode estar intransitivamente sendo utilizado. Aqui eu tenho o agricultor ara. Sobrou, terrarum cultura scientia, mas olha aqui, o sinalzinho de longo. Ablativo simples, é o mesmo procedimento da oração anterior. Se você entender a oração anterior e anexou esse conhecimento ao seu universo de conhecimento, você já sabe que aqui esta estrutura ficará nessa coluna dos complementos circunstanciais. Veja, scientia culturae terrarum. Cultura pode significar cultura, mas pode significar também cultivo. E tem tudo a ver. Uma pessoa com cultura é uma pessoa cultivada. Scientia culturae terrarum, ablativo simples, adjunto adverbial de meio ou causa, com o conhecimento do cultivo das terras. Então, o agricultor ara com o conhecimento do cultivo das terras. Vem aqui entre vírgulas, funcionando quase que como um aposto, uma explicação. O agricultor, com a sabedoria do cultivo das terras, com o conhecimento do cultivo das terras, ara. E a frase continua. Seminat, semeia. Seminat, semeia. O que mais? Et uas vindemiat, verbo vindemiat. Verbo transitivo direto. Colhe, colhe o quê? Uas. Então o sujeito está lá atrás, é o agricultor. E aqui, portanto, eu tenho a minha tradução, e colhe uvas. Muito simples. Próxima frase. Solum rapinae divitiae piratarum sunt. Começamos aqui pelo verbo sunt. Sujeito precisa ser plural. Pode ser divitiae, porque é nominativo plural, ou rapinae, porque também pode ser nominativo plural. Eu posso dizer, as pilhagens, os roubos são riquezas, ou são as riquezas, ou o contrário. Vejamos então, aqui divitiae, as riquezas. As riquezas são o quê? Rapinae, são roubos, são pilhagens, são saques. Em português, talvez, uma tradução mais cuidada, você poderia dizer, são frutos do roubo. Mas aqui a ideia está sendo expressa. As riquezas são roubos, mas as riquezas de quem? As riquezas dos piratas. Somente. O que está sendo dito? As riquezas dos piratas são apenas roubos, pilhagens, saques. As riquezas dos piratas são apenas roubos, pilhagens, saques, são frutos de roubos, pilhagens, saques. Agricolarum divitias et reginae copias rapitant. Raptar, esse verbo já apareceu. Roubar. Rapitant, eles ou elas roubam. E aqui nós temos agricolarum divitias et reginae copias raptant. Quem pode ser o sujeito da frase? Reginae, as rainhas roubam. Fica estranho. Pelo contexto, me parece que isso é atitude dos piratas e não da rainha. Logo,
o sujeito ficou subentendido. O sujeito ele se refere aos piratas. Tá? Raptam, roubam. O quê? Duítias, as riquezas. As riquezas. Se eu identifico aqui o sujeito nessa frase como subentendido, esse ae ele vai ter outro significado. Ou é vocativo plural, ou é genitivo singular, ou é dativo singular, porque são casos que possuem uma terminação semelhante à do nominativo plural. Então, pelo contexto que eu vou diferenciar. E não é difícil, porque você terá em mente sempre o significado da frase. Roubam as riquezas. Cópias. Roubam as riquezas e as abundâncias. Fica esquisito. Então, roubam as riquezas e as tropas, porque você sabe que essa palavra no plural também pode indicar tropas. As riquezas de quem? Dos agricultores. Olha a importância da posição. Ela não é fundamental, você pode mudar a ordem, mas às vezes ela é definitiva para você entender melhor a frase. E roubam as riquezas dos agricultores. E o quê? E as tropas da rainha. Não é e as tropas para a rainha, como se a rainha estivesse por trás dos roubos. Então faz mais sentido aqui genitivo pelo contexto da frase. Logo, eles roubam as riquezas dos agricultores e as tropas da rainha. Próxima frase. Piratai, poitai, copiam, non rapinant. Rapinant, roubam, não roubam. Quem é o sujeito da frase? Piratai, genitivo. Você sabe que genitivo não pode ser sujeito da frase. Mas o ae também pode indicar o nominativo plural. Faz mais sentido. Os piratas roubam. Os piratas roubam. O quê? A tropa não. Tem significado de tropa só se estivesse no plural. Cópias está no singular. Não roubam. A abundância. Poderia ser também riqueza. Poderia ser também os recursos, os bens. Os piratas não roubam as riquezas, os bens. Aí no português você poderia colocar no plural, mas expressa aqui aquilo que alguém tem em grande quantidade, ele significa como sendo um bem. Então os piratas roubam a riqueza, os bens, os recursos, mas ali você encontra o advérbio de negação. Os piratas não roubam a riqueza, os piratas não roubam os recursos, os bens. De quem? Do poeta. Então, os piratas não roubam os recursos. Poderia ser também a capacidade intelectual, aquilo que, já que se trata de poeta. Não é? Então, os piratas não roubam a riqueza, o poder, os bens, a abundância do poeta. Fica melhor falar, portanto, os bens, os recursos, aquilo que é a riqueza, aquilo que o poeta tem grande quantidade, em abundância. Poéticas cantant. Eles cantam. Cantam o quê? Poéticas. Cantam poesias, poemas. Aqui o sujeito fica subentendido. Dá a entender que talvez se trate até mesmo dos piratas, mas aqui é preciso de um conhecimento enciclopédico, de um conhecimento de mundo, para saber se era costume dos piratas recitar poesias, cantar poesias, ou se aqui é uma referência aos poetas no tocante às riquezas que estes poetas possuem. Mas aqui você traduz, eles cantam o quê? Olha só o acusativo plural. Poesias, poemas. Logo, cantam poesias. Et poetarum divitias duplicant. Duplicam. Duplicam o quê? As riquezas, divitias. As riquezas de quem? Dos poetas. E duplicam as riquezas dos poetas. Então a gente imagina que os piratas, quando executam, exercem determinada ação,
ali dá motivo para que o poeta possa cantar aquela história, possa se inspirar naquela história, ou no momento em que, de alguma maneira, eles recitam esses poemas, há um engrandecimento daquilo que é a atividade, o recurso, o bem do poeta. Então, eles não podem roubar aquilo que é próprio do poeta, eles duplicam as riquezas dos poetas. De divitis inuita divitiae non solum physicae sed etiam animae sunt. Então, uma frase que me parece que o verbo fica subentendido por conta aqui da presença da conjunção. E quando eu olho essa primeira parte, fica faltando alguma coisa, especialmente quando eu vou fazer análise sintática. Vamos ver como é que fica. Esta frase, inuita divitiae non solum physicae. Então, me parece que o verbo ser ficou subentendido. É comum em latim ele ficar subentendido em um período composto, aparece apenas em um componente ali do período, e no outro fica subentendido. Então, eu vou colocar aqui o verbo sunt, imaginando que ele componha esta primeira parte da oração, até porque aqui eu tenho um nominativo plural. O inuita, você já sabe que é preposição in mais ablativa, é lugar onde, mesmo que seja figurativamente falando, na vida. Sunt poderia ser as riquezas ou physicae, mas como physicae aqui é um adjetivo, a tendência é que o núcleo do sujeito seja um substantivo. Porque se não for um substantivo, ocorre um processo de substantivação, porque é preciso ser substantivo para poder ser sujeito à frase. Eu poderia dizer assim, as físicas são riquezas? Fica estranho. Agora, as riquezas são físicas, naturais, lembrando o conceito de physis do mundo antigo, e aqui é uma referência à natureza. Então, você sabe que divitiae, as riquezas, sunt physicae. As riquezas são físicas. Tem aqui o advérbio de negação, logo você já sabe também que as riquezas não são físicas. É comum essa alternância, esse paralelismo em latim. Non solum sed etiam. Não somente, não só, mas também. Nós utilizamos essa estrutura na língua portuguesa quando queremos estabelecer retoricamente uma equiparação de ideias. Então, as riquezas na vida, inuita, ablativo singular, preposição in, na vida, non solum, não somente, são físicas, são naturais, físicas. Aqui eu não tenho outros componentes. Na vida, as riquezas não são apenas físicas, sed etiam animae sunt. Aqui o verbo sunt, que ficou subentendido na primeira oração, aqui ele está explícito, até porque o verbo vem no final. Sujeito da frase poderia ser animae. Se eu olho apenas o caso, aqui eu tenho uma terminação que pode ser de nominativo plural. Mas as almas são. Mas também as almas são. Fica esquisita essa frase. Como é que eu faço? As riquezas na vida não são apenas físicas, mas também as riquezas são da alma. Parece que faz sentido. Você vai raciocinar e tentar verificar qual que é o uso aqui de animae. Então, são riquezas da alma também. Ou se preferir, embora anima aqui em latim seja o substantivo, mas em português nós podemos converter em um adjetivo, mas também espirituais. Na vida, as riquezas não são apenas físicas, mas também da alma, mas também espirituais. Aí a frase faz sentido agora. Entendeu? Alguma dúvida em relação a isso? Não é difícil, né? E eu tenho as seguintes frases. Physicae volant, animae divitiae perstant, sed vitae duae necessariae sunt. Então eu tenho aqui verbo, verbo, verbo. Aqui eu esqueci de assinalar, mas o volant é verbo. Vamos parte por parte. Physicae volant. As físicas voam. Começamos pelo verbo volant. Physicae
Por que aqui aparece physicae como modificador do verbo? Porque como é um adjetivo, eu imagino então que o substantivo ele ficou subentendido. Na verdade, eu estou dizendo que as riquezas físicas voam, são passageiras, efêmeras. As riquezas físicas voam. Na análise, esse physicae ele é um adjunto adnominal, é um adjetivo que está caracterizando o núcleo do substantivo que nessa frase ficou subentendido. As físicas voam. Animae divitiae perstant. Perstare significa permanecer. Perstant, permanecem. Sujeito da frase. As almas permanecem, não é isso que está sendo dito. As riquezas permanecem. Vejamos, aqui nós temos as riquezas permanecem. Quais riquezas? As riquezas da alma, ou se preferir, as riquezas espirituais, elas permanecem. Então, as riquezas físicas passam, o tempo passa. Quando você percebe, já tem cabelo branco. Então, a juventude, por exemplo, isso acaba passando, aquilo que é da ordem do físico. As riquezas, por exemplo, materiais, isso passa, isso pode acabar. Mas aquilo que é riqueza da alma, a gente espera, o conhecimento, a sabedoria, isso permanece. E muitas vezes, com o passar do tempo, inclusive vai crescendo, vai ampliando. É isso que esta frase está dizendo. As riquezas espirituais, aquilo que é da alma, elas permanecem. No entanto, sed vitae duae necessariae sunt. As duas são necessárias para a vida. Você não pode também deixar de lado as riquezas físicas. Logo, aqui eu coloquei como núcleo do sujeito, mas poderia ser um modificador. Eu poderia dizer as duas riquezas, ou então pensar que aqui esse numeral ele ficou substantivado. As duas. As duas são o quê? Necessárias, predicativo do sujeito. As duas são necessárias para a vida. Porque as duas são necessárias da vida, fica estranho. Então, vitae aqui é dativo, como fica a tradução, mas as duas são necessárias para a vida. Muito fácil, não é? Vejamos então como que ficou o nosso texto, que agora você consegue compreender, tendo analisado todos os componentes e compreendido o significado dessas palavras e dessas orações. Dedivitis regina poetae et agricolae intercenam dedivitis communicant. A rainha, os poetas e os agricultores, durante o jantar, conversam sobre as riquezas. Divitia poetarum scientia est et agricolarum terra. A riqueza dos poetas é o conhecimento e dos agricultores é a terra. E a riqueza dos agricultores é a terra. Regina quoque piratarum divitias memorat. A rainha também recorda as riquezas dos piratas. A rainha também se lembra da riqueza dos piratas. Poeta patriae gloriam et reginae famam literarum scientia cantat. O poeta canta a glória da pátria e a fama da rainha com o conhecimento das letras. Agricola terrarum culturae scientia arat, seminat et uvas vindemiat. O agricultor, com o conhecimento do cultivo das terras, ara, semeia e colhe uvas. Solum rapinae divitiae piratarum sunt. As riquezas dos piratas são apenas pilhagens, saques, roubos. Agricolarum divitias et reginae copias raptant. Roubam as riquezas dos agricultores e as tropas da rainha. Piratae poetae copia non rapinant. Os piratas não roubam a riqueza, os bens, os recursos, o poder de quem? Do poeta. Poeticas cantant. Cantam poemas. Et poetarum divitias duplicant. E duplicam as riquezas dos poetas. Inuita divitiae non solum physicae sed etiam animae sunt. Na vida, as riquezas não são apenas físicas, mas também espirituais, mas também da alma. Physicae volant. As físicas voam.
As da alma, as espirituais, permanecem. Animae divitiae perstant. As riquezas da alma permanecem. Sed vitae duae necessariae sunt. Mas as duas são necessárias para a vida. Muito simples, não é? Tem alguma dúvida? Se tiver, é só deixar no fórum. Carissimi discipuli et discipulae, valete.